Pessoal, vamos lá. Muitos e muitos pedidos nos últimos 3 meses para eu, como coloproctologista, falar sobre o famoso mamão. Que na verdade uma coisa interessante que o IBGE largou um dado que nos últimos 5 anos o consumo de mamão tem aumentado no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil estimou-se que aproximadamente cada pessoa consome por ano 4 quilos de mamão. É uma quantidade bem interessante. Até um tempo atrás era na média de 1,5 kg, 2 quilos, quase que dobrou o consumo de mamão no Brasil. Na verdade é uma fruta que ela pode ser cultivada o ano todo, né? Ela é natural, nativa do sul do México, mas tem muitas partes do mundo. É uma fruta, obviamente, tropical, mas já tem vários outros tipos de cultivo, outras, entre aspas, subespécies, para até países que não têm condição de plantar por causa do clima e do solo, já estão hoje em dia conseguindo cultivar o mamão. E na verdade, pessoal, existe assim, muitos benefícios do mamão. Eu vou citar mais adiante as coisas que tem que cuidar do mamão e qual é a quantidade certa. Fica até o final, aguarda esse vídeo. Mas na verdade, quem conhece o nosso canal Planeta Intestino, que já faz parte do nosso time, sabe que aqui nós não trazemos nada que não tenha comprovação científica. Aqui o que eu te passar, você pode clicar em compartilhar, até aproveite para te dizer, compartilha esse vídeo, clica onde diz compartilhar, manda para o grupo de WhatsApp da tua família. Porque aqui nós só passamos o que você pode passar para o teu filho, para o teu amigo, para o teu familiar, ok? Então eu separei assim, alguns benefícios que são mais do que estudados, que não são apenas especulativos. Vamos lá, pessoal. Falando primeiro da minha área, da parte da coloproctologia, da constipação intestinal, do intestino preso, que é muito famoso a história de que mamão é bom para fazer funcionar o intestino. Isso é verdade? Sim. Mamão é riquíssimo em fibra, uma fibra solúvel. Dentro da própria fruta ela é bastante rica também em água. Na verdade o mamão ele é um pré-biótico, né? Ele é um alimento para as bactérias boas do nosso intestino, da nossa microbiota, ou do termo mais popular, nossa flora intestinal. E essa fibra do mamão, como a maioria das fibras, ela ajuda a aumentar o bolo fecal, diminui a pressão de dentro do intestino, aumenta o peristaltismo intestinal e com isso auxilia a pessoas que têm uma constipação intestinal de leve a moderada a terem benefícios e começam a defecar melhor. Inclusive eu tenho até aqui vídeos e eu oriento para pacientes meus até misturas de mamão com outras frutas ou com outros ingredientes para melhorar o funcionamento do intestino. Porém, olha esse meu alerta aqui. Esses tempos atrás, talvez alguns 6, 7 meses atrás, uma paciente minha antiga mandou um vídeo de um médico aqui de rede social, que obviamente não é especialista, que disse que entregava a carteira do Conselho Regional de Medicina dele se uma pessoa não consumisse mamão durante 14 dias e o intestino não começasse a funcionar. Eu até brinquei e disse para ela, ele deveria já entregar a sua carteira do CRM já antes dessa pesquisa, porque na verdade isso aqui é típico de informação de médico não especialista. Pessoal, por favor, eu lido com pacientes que ficam 15 dias sem defecar. Essa semana teve uma paciente que defecava uma vez no mês, a cada 30 dias. Pode comer 10 mamão por dia, não vai fazer efeito, né? O mamão ele é bom, eu oriento, sim. Mas pessoas com constipação severa, só o mamão não adianta. Tira isso da sua ilusão. Nenhum tipo de iogurtezinho, de fruta, de fibra de cereal. Pessoas com constipação intestinal moderada para grave, que passam mais do que 7 dias sem defecar, procura um coloproctologista. Não fica só em receitinha de rede social, de internet, de médico que é guru, de médico influencer, que não sabe do que está falando. Eu sou um cirurgião, eu lido com problemas gravíssimos. Quem chega a mim geralmente não chega com um problema de constipação leve, uma constipação severa. Então esse alerta é muito importante eu fazer. Outra coisa, mamão realmente ele é um antioxidante? É. Antioxidante se liga a radical livre. Falou em radical livre, é algo que é ruim para o nosso organismo. Mamão é riquíssimo em vitamina C, pessoal, é muito rico em vitamina C. Você fala muito em laranja, em limão,
Mamão tem muita vitamina C, vitamina A e o ácido fólico. E isso aí, pessoal, realmente ajuda o rejuvenescimento da pele, sim. Ajuda a melhorar a imunidade, sim. Ajuda a proteção cardíaca, sim. Auxilia a pessoas que têm doenças autoimunes, né? Esclerose múltipla, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, lúpus eritematoso sistêmico, né? Esclerodermia, uma série de patologias. Ele tem sim um benefício auxiliar. Não que você vai ficar tratando essas doenças autoimunes apenas com a mão. Você tem que ir no especialista, no reumatologista, no coloproctologista, no dermatologista, mas obviamente vai te auxiliar sim o consumo do mamão. Inclusive pessoas que não têm essas doenças autoimunes, com o consumo do mamão, você pode até auxiliar a prevenir o aparecimento delas. Nestes casos é mais importante ainda. Outra coisa, mamão é importante para a parte dos olhos? Muito importante. Tem o beta-caroteno, né? Quando fala em beta-caroteno, todo mundo já se lembra da vitamina A, porque o beta-caroteno é como se fosse o precursor da vitamina A, para vocês poderem mais ou menos entender. Isso aí inibe uma coisa que nós chamamos de degeneração macular. O que é a mácula? A mácula fica no fundo do olho, na retina. E na verdade, quando começa essa mácula a envelhecer, e com o passar dos anos ela vai envelhecendo, você vai perdendo a capacidade de detalhar as imagens. Às vezes uma cor mais específica, às vezes uma letra um pouquinho menor, às vezes uma imagem dentro de uma outra imagem. Então o mamão realmente auxilia nisto. Outro detalhe, mamão é bom para pessoa que tem queda de cabelo e unha quebradiça por causa da vitamina A, que é o beta-caroteno, que é o precursor que eu expliquei, por causa do complexo B, por causa do ácido fólico? Sim, auxilia. Pessoas que têm unha quebradiça, queda de cabelo, o consumo do mamão é muito importante, mas eu sempre lembro também, nestes casos você tem que sempre dosar os hormônios da tua tireoide e a tua vitamina D e a tua vitamina B12, ok? Não fica só consumindo mamão sem investigar também isso. E se isso aí estiver totalmente normal e tu estiver consumindo um mamão e mesmo assim não estiver melhorando, vai num dermatologista, num endocrinologista para fazer uma avaliação um pouco mais aprofundada, ok? Outro detalhe, mamão para quem quer perder peso, para quem tem que fazer uma dieta, ele é importante sim. O mamão ele tem um baixo teor calórico, pessoal. Imagina só, de cada 100 gramas do mamão, ele equivale a mais ou menos a 40 calorias. É baixo, né? E por ser fibra, ele diminui também ele dá saciedade, diminui aquela compulsão alimentar. Então, para quem quer perder peso, é interessante. E a outra coisa que eu quero relatar aqui, dentro dos vários benefícios, eu quero relatar em relação à parte da papaína, né? Que na verdade ela é uma enzima digestiva que tem no mamão, né? Tem mamão formosa, tem mamão papaya, tem mamão esse comum que muita gente planta no seu pátio aí. Pessoal, na verdade eu quero desmistificar um detalhe aqui, ó. Existem diferenças entre eles, existe, mas as diferenças são bem pequenas, tá? Às vezes o pessoal pensa que o mamão papaya é muito melhor do que o formosa, ou muito melhor do que o comum. Não tem tantas diferenças assim. Nós colocando na balança ali, daí elas por elas. Mas o mamão papai ele é um pouco mais, tem um pouco mais de papaína, ele é um pouco melhor para a parte digestiva, para o intestino. Até sim, mas não é muito relevante essas mudanças não, tá? Então não se iludam em relação a essas grandes mudanças em relação para mamão. Mas a papaína que tem no mamão é uma enzima digestiva que na verdade na maioria das formulações, essas formulações manipuladas que nós fazemos, é raro não estar na fórmula papaína, né? Na verdade, a papaína é uma enzima digestiva que auxilia na digestão. Na verdade, pessoas que têm digestão muito lenta, pessoas que têm prisão de ventre, muitos gases, até pessoas que têm intestino irritável, a papaína ela é excelente para este auxílio. Pessoas que têm dificuldade na digestão da proteína, independente se for de carne, for frango, tanto que muitos locais até do Oriente orientam o consumo de proteína animal e uns cubinhos de mamão junto na refeição. Aqui no Brasil tem algumas pessoas já fazendo, mas não é uma mania, vamos dizer assim, tão frequente. Mas não está errado não,
Porque a papaina ela auxilia na digestão de proteínas e sabe-se que com o passar dos anos, muitas pessoas dizem, doutor, eu não consigo comer carne. Se eu como carne, eu fico arrotando demais, fico estufado, sensação de empachamento. E muitas vezes o consumo de mamão junto com uma proteína, mamão junto com a proteína é interessante, justamente por causa da papaina, que ajuda na digestão. Pessoal, alguns estudos que estão bem adiantados, eu não gosto nunca de bater o martelo e dizer, olha, é isto. Se um estudo já não está totalmente finalizado, não tem vários estudos, não tem meta-análises em relação a isso aí, porque eu tenho uma obrigação social e pública com pessoas dos 5 continentes que nos acompanham, tá? Mas grandes indícios mostram que quem consome mamão, frequentemente mulheres, diminui o risco de câncer de mama. Em homens, principalmente que consomem mamão papaya, que nesse caso ele tem mais licopeno do que o mamão formosa e do que os outros mamãos, ajuda a diminuir o risco de câncer de próstata, então diminui câncer de mama em mulher, câncer de próstata em homens, e por causa do beta-caroteno, que protege contra os raios ultravioletas que não são benéficos, ajuda a proteger contra o câncer de pele. Olha que interessante em relação a esses 3 tipos de tumor, que os estudos estão muito avançados mostrando que o consumo regular do mamão tem esses benefícios. Outro estudo que eu quero citar para vocês, que pegaram durante 12 semanas, né? Na verdade 3 meses, pessoas consumindo regularmente mamão e dosaram alguns fatores inflamatórios, interleucina 6, fator de necrose tumoral, que é o TNF, PCR e também a ferritina. Tudo pessoas que tinham elevação. E depois de 12 semanas foram dosar, e em 100% dos casos esses marcadores inflamatórios estavam diminuídos. Então mostra que pessoas que têm doenças inflamatórias, doenças articulares, doenças autoimunes podem sim se beneficiar do consumo regular do mamão. Outra coisa, mamão ele é docinho, né? Eu já vi pessoas dizendo diabético não pode consumir. Sabe-se que o índice glicêmico do mamão, a quantidade de carboidratos, não é muito aumentado, não. Se consumir na quantidade ideal, não vai fazer grandes alterações na tua glicose, tá? A não ser que tu seja um diabético severo, né? Tá usando altas doses de medicamentos via oral ou de insulina, aí conversa antes com o teu endocrinologista para você ver se você pode ou não consumir. Mas em casos não tão severos, o consumo da quantidade certa do mamão, não vai comer uma fruta inteira por dia, né? Não vai alterar em nada quase a tua glicemia. Pessoal, qual a quantidade correta de mamão? Que é uma grande pergunta. Uma fatia. Uma fatia tem 100 gramas. Uma boa fatia de mamão no café da manhã é um horário corretíssimo. Posso usar na refeição? Pode. Posso usar de tarde? Pode. Mas a orientação mais específica, mais para a parte digestiva, e eu como colopatrulhista sempre oriento, o consumo no café da manhã. Tá? 100 gramas, outro detalhe que eu já vou falar aqui, antes de vocês mandarem muitas perguntas e dúvidas sobre o consumo da semente do mamão. Ah, doutor, mas eu vou lhe mandar esses estudos dos benefícios da semente, engoli-la sem mastigar. Pessoal, eu não indico consumo de semente de mamão. Independente que hoje em dia tem muitas pessoas, até alguns artigos dizendo que pode consumir sementes e grãos duros que não se desintegram quem tem divertículos, eu não oriento para pacientes meus por causa dos divertículos. Outra coisa, muitas pessoas consomem semente do mamão e dá muitos gases. Eu tenho muitos pacientes com síndrome do intestino irritável e doença inflamatória intestinal que começaram o consumo por causa de orientação de rede social da semente e teve estufamento e muitas dores abdominais. Então eu, doutor Fernando Lemos, não oriento o consumo da semente do mamão nunca. Ah, doutor, mas o meu médico me orienta, os artigos orientam. Consuma. Você tem que confiar no teu médico, tá? Mas para os meus pacientes, quem consulta comigo, eu nunca oriento. Pessoal, e contraindicação? Quais as contraindicações? Ou será que o mamão só tem benefício? Não. Tudo nessa vida tem contraindicação. Ainda mais se você consumir muito acima da média que pode ser consumida por dia. Vamos lá. Primeiro de tudo, ele é riquíssimo em vitamina C. Então, pessoas que têm muitos cálculos renais não é recomendado. Outra coisa, muitos estudos sugerem que o mamão consumido em grande quantidade, não em pequena quantidade, no primeiro trimestre de gestação,
pode aumentar o risco de aborto espontâneo e alguns poucos estudos citaram até algumas malformações fetais, né? Isso aí não é um consenso, mas eu estou dizendo que alguns estudos sugerem. E outra coisa, cuidado que pessoas que têm alergia a manga, pistache, castanha de caju, castanha do Pará e ao látex podem ter uma reação cruzada e alergia também ao mamão. Eu tenho pacientes, e não são poucos, que têm alergia ao mamão. Nesse caso, você não pode consumir, ok? Existem sim outras contraindicações, mas as mais importantes e relevantes são essas. Pessoal, não esqueça, se puder fazer agora, se você não fez ainda, dá um like. É fundamental. Se você puder nos ajudar, vamos bater um recorde de likes nesse vídeo com mamão. Compartilha. E eu te espero num próximo vídeo. Abraço a todos.